né, que é o João Lourenço, um presidente em declínio, né? Críticas e sugestões. O meu designer, o PV, na página, com todo respeito, escreveu soluções, mas sugestões e soluções dá quase o mesmo. Então vou fazer aqui uma resenha naquilo que é a minha própria análise, a minha visão, como é que esse país pode ir para frente e como é que esse país pode estagnar. Quando estou a falar estagnar, significa dizer que é um processo de continuidade. Pode ir para frente significa dizer que é um processo de desenvolvimento. Pode estagnar, vamos continuar num processo da continuidade. Agostinho Neto governou durante 3 anos, quase 3 anos, morreu. José Eduardo Santos governou o país durante 38 anos, foi-se. João Lourenço está no poder há 3 anos, já. Quando a gente analisar nessa resenha, fazer uma análise com profundidade, vamos ver que estamos há 45 anos independentes. Mas o que é que de facto está a faltar para que o angolano não viva com dignidade no país em que a gente tem? Que é nada mais, nada menos do que um legado dos nossos ancestrais, os nossos antepassados deixaram-nos um legado. Então por que é que o país não dá certo, mano? Por que é que o país não dá certo? E às vezes as pessoas pensam que o problema de Angola são problemas muito graves, mas a minha maneira de ver, a minha humilde maneira de ver, se estiver errado eu deixo um espaço aberto para ser corrigido. Eu vejo o problema de Angola, no mínimo, está nos detalhes. Os grandes problemas são os milhares e milhares de detalhes não resolvidos. Quando a gente não resolve os detalhes, então vamos ter o grande problema, que é um problema de massitude. Ele se torna tão grande. Queria começar aqui. Esse é o Presidente da República atual, João Lourenço. E esse aqui é esse General João Lourenço, Engenheiro Adalberto da Costa Júnior. João Lourenço é General do Exército Nacional. Adalberto da Costa Júnior tem patente, eu penso que também de General, mas depois, embora ele foi um diplomata num período da guerrilha na UNITA, e ele é, como se alega, é formado em engenharia, e o nosso Presidente da República atual é formado, tem-se dito que ele é um mestre em História. Então eu olho para o João Lourenço, olho para o Adalberto da Costa Júnior, dos angolanos naturalmente. O que é que se passa de facto para ti? Aquele que recebe o septo de uma governação de 38 anos, que vai de alguma forma elevar uma chama de esperança para os angolanos, mas infelizmente essa chama desaparece. Que razões estão viradas para um líder, um Presidente da República? Será que é um líder? É um presidente por título? O que é que está a falhar para um mestre em História, para um exímio, como se diz, jogador de xadrez? Cris, marque só aqui. Eu quero mostrar uma coisa para as pessoas para terem uma noção com profundidade. Continua a marcar aí. Eu tenho um livro que é de autoria de 2 cotas. Estou a falar essencialmente José Fregoso e Silva Mateus. Esse livro eu gosto muito, até no e-mail é do Cotapuna, emprestou-me. O título é Os Matadores, do 27 de maio. Olhem só quem está na capa desse livro. Dr. Antônio Agostinho Neto, Lúcio Lari, José Eduardo Santos, Ico Carreira, acho que esse é Mariano Puco, Antônio Pedalé, Antônio Maria Pedro Maria Antônio Pedalé, esse é o Lopo do Nascimento, aqui tem o Antônio Pacavira, mais velho Ludwig Sassunda, Jacinto Namba, mais velho José Maria, do Serviço de Antiqueira, o ex do Serviço de Inteligência Militar, General França Andado, este aqui é o mais velho, o Anhanga Chito, aqui está o Dino Matroce. Esse não estou a apanhar bem a cara, mas em todo caso, se a gente girar o livro aqui, vamos encontrar outras figuras ilustres. Estamos a ver aqui, esse é o governador atual de Malanche, que é o Quata Canawa, esse é o Cota, que é cantor, o Carlos Lamartine, aqui está o Bento Bento, ex-governador de Luanda, este aqui é o Fidel Castro, aqui tem o Bonito de Souza, que é o vice-presidente da República, o Copelipe, aqui tem o presidente da ERCA, Adelino de Almeida, aqui está o Luís de Espaço, aqui está o Hermínio Escórcio,
Essa aqui foi o ex-ministro da comunicação, eu penso que é o João Melo, Virgílio Fonte Pereira. Esse é o Pepetela, o Pepetela escritor. Esse é o Carlos Jorge, ou Paulo Jorge, aliás. Esse é o Manuel Rui Monteiro. Esse é o Cota Wadi Jimbe, que foi de Angope. Faustino Mutec. Por aí. Esse é o Bento Vandune. Esse é o Rui Ferreira, que era presidente do Tribunal Supremo, se a memória não me trai. Kundi Payama está aqui. E uma série de outros, né? Estão aqui, todos. Zé Maria Ex, da PGR, Antônio Jacinto, esse é o atual presidente, aliás, ministro dos antigos combatentes e veteranos da guerra. Esse é o general Chiete, se a memória não me falha. Neste livro, esses cotas fizeram uma citação que foi muito interessante. Evaristo Domingos Quimba. Eu queria só que as pessoas filmem isso aqui. Evaristo Domingos Quimba. Está a puxar bem. Tem que puxar que é para as pessoas lerem. Evaristo Domingos Quimba. Membro do Burro Político, ou seja, do BP Burro Político e do Comitê Central do MPLA e do Conselho da Revolução e Major das FAPLA. Este iletrado interinava a presidência da República nas ausências de Agostinho Neto. Isso é grave. Essa acusação é muito grave. Esse iletrado, um indivíduo que não tem nível de escolaridade super elevado, não, penso que isso também é relativo, significa dizer que também é um indivíduo que tem níveis de alcance de conhecimento muito baixo. Interinava a presidência da República na altura do Dr. Antônio Agostinho Neto. Quando a gente olha o fracasso dos 3 anos de governação, na perspectiva de indicadores de esperança, entendam? Precisamos voltar para trás. Há um conceito clássico de Estado. É um triângulo que ele se comunica numa perspectiva de triologia. Território é preciso existir. O povo é preciso existir. E depois tem o poder político. Esse triângulo, ele é triológico por essa combinação desses valores agregados. Território, povo, poder político. Nós confundimos poder político com governo em Angola. O poder político é uma proposta que absorve. O que é absorver? Ele vai buscar uma força lá fora. Angola tem um território que é uno, indivisível. E esse espaço tem 1.246.700 km². Ninguém pode dividir esse país, porque é a propriedade deste povo que se chama angolanos. Este é o território uno, indivisível, com 1.246.700 km². O poder político, na triologia, no conceito clássico do Estado, vai absorver uma proposta. Que proposta é essa? Essa proposta, que é para se constituir o governo, vem por via de um partido político. Entendam! O partido político que está no poder em Angola é o MPLA. Chegou ao poder, ok. Como chegou, nós sabemos. E como se mantém, também sabemos. Hoje, o MPLA já mantém o poder político diferente de como chegou. Chega da violação sistemática dos acordos de Ovor. Entende? Em 1975. Mas hoje está no poder por via do sufrágio universal, que se chama eleições. Hoje, se elas são verdadeiras ou não, mas está lá, então está legitimado o governo. Nesse conceito clássico de Estado, o único que absorve é o poder político, porque ele vai pedir emprestado de alguém que vai entrar com uma proposta para administrar o território
e administrar a vida do povo. O povo é estático, como o território também é estático. Para que esse território seja, de fato, consumado, é preciso que ela tenha delimitações fronteiriças, 1.246.700 km². E depois vai nascer um fator importante para nós dizer ao mundo: nós somos de Angola. Você é de Angola? Apresenta 3 itens fundamentais que te provam que tu és de Angola. Existem 3 itens fundamentais que vão definir que nós somos de Angola. Quais são esses itens? A bandeira nacional, que é o nosso símbolo representativo maior, o hino que vai espelhar a nossa história, o nosso passado, para criar, fortificar cada vez mais o nosso presente e indo fazendo um futuro próspero. Está no hino. E depois vai nascer uma coisa importante para nós, chama-se insígnia. A insígnia da República de Angola é o nosso maior emblema, chama-se o brasão da família angolana. Essa família angolana é constituída por 30 milhões de pessoas, ou seja, essa bandeira é de todos os angolanos, esse hino representa o povo de Angola, essa insígnia é o nosso brasão. Somos o povo de Angola, nós temos um brasão, chama-se insígnia, esse é o símbolo da nossa família. Nessa proposta do governo, que vai entrar, porque ele vem por via de eleições, nasce o governo aqui, vem do partido eleito para criar o governo. O povo é estático, o território é estático. É o governo que vai criar a salvaguarda da soberania nacional. Vamos ter que salvaguardar esse território e vamos realizar as aspirações da vida do povo. Nós temos um governo há 45 anos. O povo é pobre, o povo é miserável, o povo apanha pancada, o povo é desempregado, o povo é humilhado. Porque este governo transformou os cidadãos angolanos em números. O que é que são números? Quantos somos? 30 milhões. Quantos são cidadãos? É reflexivo, porque a cidadania é uma conjugação baseada numa dualidade. Direitos e deveres. O que é que são os direitos? É o contrato social que o cidadão, por via das eleições, acreditou ao partido que se transformou em governo. Entendam, é o cidadão que por via das eleições acreditou no partido que se transformou em governo. Vai haver a reciprocidade. O governo vai criar condições por via da gestão e administração do Estado. Ou seja, o governo não é Estado. O governo é só uma proposta temporária. O MPLA está no poder, amanhã o MPLA pode sair. E amanhã pode entrar a FENELA, amanhã pode entrar a UNITA, pode entrar o Prajá. O governo é rotativo, mas o Estado não. E para o Estado não falhar, o governo vai apresentar uma proposta de governação. Essa proposta de governação, para funcionar, é preciso o governo ir buscar um parceiro que existe fora dele. Mas esse parceiro vai trabalhar em função às políticas que o governo pretende, chama-se função pública. Função pública. Agora vocês vão entender por que eu fui buscar aqui no livro aquele cota. Foi interino do Agostinho Neto. Está aqui, leiam de novo, que é para não dizer que fui eu que inventei. Essa acusação é muito grave. Evaristo Domingos Quimba, membro do Burrão Político e do Comitê Central do MPLA e do Conselho da Revolução e Major das FAPLA. Este iletrado interinava a presidência da República nas ausências de Agostinho Neto. Como é que o Agostinho Neto deixava o Estado, por via do governo, na mão do indivíduo iletrado?
O governo na mão do indivíduo sem liderança, sem capacidade, sem visão, sem conhecimento com profundidade para fazer leituras, vai gerar no país o que é? Vai dar uma conclusão final. Angola tem 30 milhões de habitantes, porque você não tem direitos, você só cumpre deveres, só tem que gritar viva o partido. Se não gritar viva o partido, não vai comer. O partido, nessas condições de centralização da política, que também não realiza, é visto como um Deus. Quem não é do MPLA não come, não apanha pesada, não recebe crédito bancário na mão do Paixão Júnior no BPC, não vai para o Dubai com as meninas na caravana dos políticos. Está a entender? Esse é que é o problema do país. Então, eu quando vim parar aqui, a minha grande intenção era chamar a atenção o que é que falha. Falha o governo quando falha, como é um governo livre, constituído por incompetentes. Irmãos angolanos, gravem isso que eu estou a vos dizer. Não quero que vocês me deem razão. Analisem com profundidade. Angola é um país governado por incompetentes há 45 anos. Não existe nenhum setor do governo em Angola que funcione, nenhum só. Com frequência, 24 sobre 24 durante 365 dias. Quanto a dizer funcionar, ela tem que ter um impacto na vida das populações, ou seja, o ministro da Educação, quando está a trabalhar, a política da educação tem que educar o cidadão angolano, tem que formar o cidadão angolano, e o cidadão angolano formado das nossas escolas e das nossas academias tem que ter a capacidade de discutir com o mundo, que ele tem conhecimento, mas infelizmente a educação em Angola não liberta a consciência dos indivíduos. Infelizmente, os hospitais em Angola não acodem à saúde pública. Entendes? Porque temos uma política de um governo fracassado por via de um partido que quer ficar lá eternamente, que por via das eleições, mas também são eleições que não são transparentes, não existe lisura e são, na sua maioria, na base de quê? Da fraude. Vamos criar os habitantes. Angola não tem cidadãos, existem habitantes. Isso é grave. A administração pública em Angola não funciona, porque o governo não funciona. O governo pode ter 40, por exemplo, 100 indivíduos. A administração pública de Angola tem quase 300 mil. Não funciona. Eu olho para o João Lourenço, sinto pena, porque quando eu estou a apertar na questão consciência, é no sentido de desmistificar os passivos. João Lourenço, quando entra ao poder, tinha que desmistificar o passivo de Angola. Este é o passivo de Angola. Por que não está a dar certo em 3 anos? Está aqui o passivo. Este é o passivo de Angola. Por quê? Vão entender. Vou buscar dados comparativos. Este homem que está aqui chama-se Mikhail Gorbachev. Ele é que vai substituir o Constantino Chernobyl na União Soviética. Quem vai substituir o Gorbachev é Boris Yeltsin. Quem vai substituir Boris Yeltsin é Vladimir Putin. Entende? Este homem, quando vai substituir o Constantino, a União Soviética está a sair de uma guerra com o Afeganistão e os custos da guerra foram muito pesados. Então, a União Soviética era uma superpotência militar, precisava de ter uma afirmação no campo mundial, no setor econômico. É o Gorbachev, em 1985, quando vai substituir o Constantino, vai criar 2 modelos de reforma da União Soviética. Um chama-se Perestroika, o outro chama-se Glasnost.
A perestroika significa reestruturação. A União Soviética é um país socialista desde 1917. Foi Vladimir Ilyich Lenin com os bolcheviques que vão derrubar o Kaiser Romanov, ou seja, o czar, o César, o rei, o monarca da Rússia, tiram o rei do poder, matam a família do rei e proclamam a República da União Soviética, implementam a linha ideológica, o socialismo. Foi Mikhail Gorbachev que em 1985, depois desse período, que a Rússia vai ter um crescimento no campo militar, mas vai ser um país estático no campo econômico, não consegue se afirmar do ponto de vista internacional. Mas do ponto de vista mundial, tinha um peso. Nesse período, estamos a chamar a época bipolar, que é a época em que Estados Unidos da América e a União Soviética estavam numa guerra ideológica pelo mundo todo. E Angola estava dentro da esfera da influência socialista da União Soviética e automaticamente também de Cuba. No entanto, essa perestroika, que significa reestruturação, a glasnost, são os modelos que a equipa do Partido Comunista da União Soviética encara como período para fazer a transmutação, ou seja, a mudança na visão liderada pelo Mikhail Gorbachev. Tinham que ter uma economia livre. Na União Soviética a economia era sistematicamente controlada pelo Estado, o governo, por via do Partido Comunista. Eles tinham que criar uma diminuição burocrática, ou seja, lembram o que eu disse ali? Venho aqui de novo, que é para as pessoas mesmo entenderem. Aqui como os angolanos gostamos de entender como queremos. O MPLA em Angola é de Deus. Está vendo? Aqui podem te inviabilizar uma cédula se você não for da JMPLA, se você, por exemplo, for da Jura, se for da Casa CE, podem te inviabilizar uma festa, alugar de um salão. Na União Soviética, o Estado era centralizado, era o Partido Comunista. Então, essa burocracia, desde o governo até o próprio setor da função pública. Está a entender? Muita bufaria, muito controle sistemático. Bufaria está a desejar os bufos que queixam, que se já pensa diferente. Então ele tinha que criar uma economia livre, uma diminuição burocrática por via quer do governo. O governo não pode interferir na economia permanente, não pode interferir na economia de uma maneira colossal. Tinha que fiscalizar a economia por via do modelo já de tendência capitalista. O governo tem que criar facilidade para fazer com que a função pública funcione. Quer dizer, tem que diminuir a burocracia. Tudo não pode só depender do governo, a função pública tem que funcionar. Tinha que se criar, na União Soviética, já nesse período da glasnost, a criação de novas empresas. Essas empresas eram de quem? De pessoas singulares, não mais empresas do Estado. Pessoas singulares, vamos abrir empresa, vou abrir minha empresa. A empresa é minha, a empresa não é do Estado. E essas empresas, e tinha que se admitir na União Soviética a entrada de empresas capitalistas na URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso dentro da perestroika, dentro do campo econômico. No campo político, para a gestão e administração do Estado, a União Soviética tinha que diminuir a redução dos gastos militares, ou seja, investir muito na indústria militar e nas guerras fora da União Soviética, que é para ter o controle da sua esfera de influência dos países que é um satélite. No entanto, tu olhas a situação da própria Angola. A população da União Soviética tinha que ter agora um acesso à informação. Não tinha, porque era um Estado centralizado. O governo fazia o que queria. Está a entender? O cidadão via só o que o governo quer. É o que acontece em Angola. O banquete, como fizeram na TPA, fomos obrigados a comer um banquete apresentado pelo Ernesto Bartolomeu, na visão do governo que está no poder desse nosso presidente. Entende? O que é que nós não vimos de banquete nas investigações, na SIC, na TVI, nos jornais independentes, Folha 8 e outros, nos sites da notícia de Angola? Já vimos, não havia necessidade mais. No entanto, a população tem que ter acesso à informação. As relações fortes, a União Soviética tinha que fazer agora novas relações bilaterais, principalmente com os países do Ocidente, os países já que têm uma postura de política mais virada para o capitalismo.
A União Soviética era obrigada a derrubar o Muro de Berlim. Porque a Alemanha está dividida, essa memória não me trai, desde o final da Segunda Guerra Mundial. 1948, qualquer coisa assim, ou 49. E o Muro de Berlim vai cair no dia 9 de novembro de 1988. 89 ou 88? Ai, mas é para anyway. A Alemanha dividida, uma parte era dos Estados Unidos da América e os países ocidentais, outra parte, que é a Alemanha do Leste, estava sob a tutela da União Soviética. Então, a unificação da Alemanha era a queda do Muro de Berlim e unificavam o país. Foi o que aconteceu com a queda do Muro de Berlim. E automaticamente, a União Soviética, no período da Segunda Guerra Mundial, vai ganhando uma expansão de território, ou seja, países que ela foi libertando com a ocupação dos alemães na época do Hitler e com o Stalin, que era presidente da União Soviética na altura, vai anexando outros países que é para integrar e fazer a União Soviética aquele país supercontinente. Eles tinham que conversar com aqueles países que foram integrados, que se eles estivessem dispostos a fazer a desintegração da União Soviética. E isso aconteceu de facto. Muitos países se desintegraram da União Soviética. O país era a Rússia, foi chamado União Soviética em 1917 e depois, antes de ser Rússia novamente, foi chamada de CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Quem está no poder nessa altura é Mikhail Gorbachev. O Gorbachev, o que é que vai fazer o Gorbachev? Para ele conseguir essas reformas por via da perestroika e da glasnost, era preciso ter uma linha de financiamento. O Ocidente promete dar ao Gorbachev dinheiro, que é para injetar na economia da União Soviética, transformar aquela economia centralizada por uma economia de mercado livre. O Gorbachev vai cumprir os modelos da perestroika e da glasnost. Infelizmente foi enganado pelo G7, que eram na altura os países mais industrializados do mundo. Então, o que é que vai acontecer nesse período do Gorbachev? O Gorbachev vai ter passivos. Vem aqui. O presidente João Lourenço está no poder, os passivos da Angola estão aqui. É preciso que se faça uma leitura aqui, que é para fazer o país merecido. Então, tudo que eu expliquei no princípio aqui chama-se passivo. O Gorbachev, nesse modelo da perestroika, da glasnost, ele vai ter passivos, porque ele está a depender de uma linha de financiamento dos países capitalistas. O que é que os países capitalistas vão fazer? Vão levar o Gorbachev a cumprir os acordos e vão atrasar o processo de financiamento, porque eles vão desconfiar. Se o Gorbachev recebe dinheiro, se calhar vai endurecer o modelo socialista na União Soviética. Por isso é que eles vão fazer um travão, não vamos dar dinheiro. Se nós dar dinheiro no Gorbachev, vai acontecer um problema muito grande. O Gorbachev vai continuar a ser um socialista, um ditador, um centralizador do poder, não vai querer sair do poder, vai sair de lá velho, vai morrer no poder. Nessa altura, a grande delegação ocidental era liderada pelos Estados Unidos da América e tinha um grande respaldo e apoio fundamental da Inglaterra com o primeiro-ministro John Major. O Gorbachev vai criar um passivo. O que é que esse passivo do Gorbachev vai criar? Está a depender de um orçamento vindo do exterior, não lhe deram dinheiro. Essa situação, e entendam, do Gorbachev sendo presidente de uma nação nuclear, e a segunda, ou uma das mais fortes do mundo na altura da guerra, na Guerra Fria com os Estados Unidos da América, vai ter um respaldo fundamental em África. Engenheiro Adalberto da Costa Júnior, atualmente presidente da UNITA. Na altura, o presidente da UNITA era o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Jonas Malheiro Savimbi, depois das eleições de 1992, a UNITA vai ter quase 65 ou 70% do território nacional de Angola sob sua gerência, porque a UNITA vai aumentar a sua intensidade bélica, vai ter muitas armas. Essas armas vieram de onde? Da União Soviética.
O fim da perestroika, a perestroika e a glasnost vão fazer com que a Rússia entre num colapso. Setores militares da Rússia. Vai surgir na Rússia uma situação pesada que vai acontecer em Angola, que aconteceu em Angola por via do presidente José Eduardo Santos. Só que o presidente José Eduardo Santos vai dar o respaldo da legalização, da criação de uma elite por via de um capital primitivo acumulado. Na Rússia não vai nascer as grandes máfias. Na Rússia vão se embarcar do Estado, dos meios do Estado, que é para fazer negócios. E um deles é o Vitor Bolt. O Vitor Bolt, família, vocês que estão aí em casa, é o maior traficante de armas do mundo. Nesses últimos anos, ele até foi apanhado tipo na Ásia pelo... Perdeu o quê? Repete só o termo. O termo? Não tapando na boca. É o maior... O Vitor Bolt é conhecido como um dos maiores traficantes de armas do mundo nesses últimos 25 anos. Ele é que vai financiar a grande guerra de Angola no final, em meados nos anos 90, depois do período pós-eleitoral. O Vitor Bolt é o que mais vendia armas para a UNITA na altura. Era o maior traficante de armas do mundo. Se vocês querem conhecer a história do Vitor Bolt, vão assistir o filme do ator americano Nicolas Cage, cujo título do filme é O Senhor das Armas. Está a retratar a história do Vitor Bolt. Porque naquela altura, a UNITA vai ganhar um poder econômico e financeiro numa ordem de quase 250 milhões de dólares por ano por via do leste com os diamantes. O Vitor Bolt está a despejar muitas armas em Angola, na Libéria. Vai acontecer o genocídio do Ruanda. Vai acontecer a grande guerra da Libéria. A África, se vocês analisarem, nós éramos putos, a África nos anos 90 vai entrar por um processo de sangramento. É o material que está a sair da União Soviética e também está a ir parar no mundo árabe. Onde mais tarde nós estamos a ver o grande ressurgimento de um modelo de guerrilha urbana chamada Al-Qaeda. Porque o próprio Gorbachev, que está a sair do Constantino, o Constantino está a sair de uma guerra no Afeganistão. Essa guerra do Afeganistão, há um indivíduo que sai da Arábia Saudita e vai combater na guerra do Afeganistão, que em 2001 foi chamado de Osama Bin Laden. Ele fazia parte dos mujahidins que combateram a presença da União Soviética dentro do Afeganistão. No entanto, país totalmente desestabilizado, o que é que vai acontecer na União Soviética? Vai acontecer aquilo que está acontecendo em Angola agora. Sabe o que é? Fome. Filas longas para comprar pão. Não há comida nas prateleiras. Filas longas para ir para o banco. Vai acontecer o quê? Inflação galopante. O rublo morre. Gorbachev foi engolido e sufocado pelos capitalistas. Não lhe deram dinheiro e abriu o país. E automaticamente vai nascer um grupo da União Soviética, nesse período, que se chama os oligarcas. Os oligarcas são indivíduos que até muitos deles eram militares do exército. Vão se apropriar de propriedades dos Estados, inclusive o dinheiro da ex-União Soviética. Num deles vai nascer um indivíduo chamado esse aqui, Mikhail Khodorkovsky. Esse era o homem que nesse período que a Rússia vai cair e vão fazer a venda de patrimônios públicos para indivíduos a custos de preço de banana, que é os tais concursos públicos. Os mafiosos que já vendiam arma, conseguiram dinheiro sei lá onde, vão comprando instituições do Estado para fazer as suas primeiras empresas. Ele vai abrir a Yukon, petróleo. Nesse indivíduo do Khodorkovsky tem também um indivíduo que nós conhecemos, todos que estão aí conhecem, Abramovich, do Chelsea, está nessa linha. Essa acumulação primitiva de capital na União Soviética vem por causa da pressão externa. O Gorbachev não fez leitura da pressão externa e estou a chamar a atenção do presidente da República. O passivo da Angola está aqui. O passivo da União Soviética está na perestroika e na glasnost, porque foi enforcado, não teve financiamento dos países ocidentais, os capitalistas. Deixaram
o Gorbachev à deriva, desestabilizar a União Soviética e vai nascer uma elite econômica e financeira poderosa, que são os oligarcas. Muita corrupção na Rússia, muita fome e muita miséria. Gorbachev está a governar o país com a mão na cabeça. Sabe o que é que o Gorbachev nesse período de 1990 vai ter? É o que o presidente João Lourenço tem agora, e eu vou explicar porquê. O presidente João Lourenço atualmente é o Gorbachev. Atualmente é o Gorbachev. Por quê? O Gorbachev, na União Soviética, nesse período a governar o país, é um presidente que não tem popularidade. O povo não lhe quer, o povo tem raiva, não lhe gosta. Vai aparecer no meio do partido do Gorbachev um indivíduo chamado Boris Yeltsin. O Boris Yeltsin derruba o Gorbachev e se torna o primeiro presidente eleito da Rússia moderna. Gorbachev cai no esquecimento. Só que o Boris Yeltsin não tem capacidade, já tem uma idade avançada, fica com os passivos do Gorbachev. Há uma elite econômica que está a lhe sufocar. Não tem capacidade de discutir com essa elite econômica. O que é que ele vai fazer? Vai contratar um jovem que se chama Vladimir Putin. Lhe deu o cargo de primeiro-ministro na Rússia. O Putin é um ex-membro da KGB, que é o serviço de inteligência da ex-União Soviética, né? Que tem um símbolo, uma espada e um escudo, que é a espada e o escudo da nação. Trabalhou na Europa do Leste, essencialmente na Alemanha, fala fluentemente alemão, o Vladimir Putin. A idade está avançada, não consegue encontrar soluções para o país, vai sentar com Putin, entrega o cargo do primeiro-ministro ao Putin. O Vladimir Putin é um indivíduo que nasce em São Petersburgo. Ele é formado em Direito e é um agente da KGB no leste. Mas ele, quando sai, quando a União Soviética vai desmoronar, o muro de Berlim vai cair, o Putin volta para casa, mas volta desempregado, não tem sítio para trabalhar. O ex-professor do Vladimir Putin, nessa altura, é governador de São Petersburgo. O Putin um dia se encontra com ele e disse que ia lhe dar um emprego como consultor dele. O Putin começa a trabalhar com um senhor lá. O senhor, nesse período do Boris Yeltsin, é apontado como um grande corrupto. Estava a comer muito dinheiro da cidade de São Petersburgo, muitos negócios ilícitos e tudo. Então, o que é que vai acontecer? Ele, se fosse condenado na Rússia, está vendo? Se ele fosse condenado na Rússia, provavelmente seria uma pena muito pesada. Então, queres montar a coisa? Está a baixar a coisa? Yeah. Muito? É bom então nos dar fogo da barriga das pessoas que estão lá em casa. Eles pagam muito caro, que é para nos verem, mano. Isso é grave. Ainda nem andamos. Pega aí. O Vladimir Putin tem uma atitude excelente diante do ex-governador de São Petersburgo. Ele ia ser condenado na segunda-feira, ia ir para o tribunal na segunda-feira. O Vladimir Putin consegue tirar o governador de São Petersburgo num domingo que era feriado na União Soviética, na Rússia, e ele leva para Paris. O Boris Yeltsin ouve a história do Putin e diz: o país está numa corrupção, se eu largo o poder sem proteção, a minha família vai passar mal, vai contratar o Putin. O Putin assegura que eu vou te assegurar. Porque ele é presidente da República, mas está na luta com quem? Os oligarcas. Sabe quem é o oligarca em Angola? Está aqui. Está apontando mesmo lá? Estava o oligarca de Angola, que fizeram dinheiro da forma que o Kordoskov fizeram. O Putin vai proteger o Boris Yeltsin e chegou ao poder. O Boris Yeltsin depois vai renunciar ao cargo, já estava velho também. Às vezes aparecia bêbado nas reuniões. O Putin vai fazer uma coisa muito forte na União Soviética. Vai fazer um combate contra os oligarcas. Porque o Putin, mesmo sendo presidente da União Soviética, está com um problema. Está com um problema porque o Kordoskov
e uma série dos outros homens mais ricos da Rússia são capitalistas, têm mais dinheiro que o presidente da República. Quem tem mais dinheiro que o presidente da República em Angola? O presidente da República tem mais dinheiro do que o Coice? Não. Tem mais dinheiro? Não. Não tem. O Putin vai fazer a leitura. Se eu deixar os oligarcas, eles vão me engolir. Então o Putin vai fazer uma coisa que aqui o nosso presidente não conseguiu fazer porque não olhou no passivo. O presidente da República, João Lourenço, tem 2 passivos que lhe entregaram que ele não percebeu. Primeiro, a autoridade do Estado em Angola não existe. Em Angola existe a autoridade do partido. E o partido não tem força por uma questão simples. E vou te justificar por quê. A autoridade, o Putin vai impor a autoridade do Estado na União Soviética, vai combater diretamente Khodorkovsky e a sua corja dos outros oligarcas, leva para o tribunal por via da justiça. Ou seja, a administração pública na Rússia trabalha. A administração pública em Angola trabalha. Não. O governo é constituído por elementos do partido. O presidente tem o passivo da Constituição do Estado centralizado e o maior passivo que ele não deu conta, se calhar, conforme dizia o professor Mavenda, o presidente da República tem um espírito de irascibilidade. Ira é eu acho que uma palavra aglutinada de ira e sensibilidade. Entender? Vai ver porquê. Entendam. O Vladimir Putin trava o Khodorkovsky e toda a sua turma. Vão sentar no Kremlin. O Khodorkovsky quer gritar com o presidente. Vão só no YouTube, vão encontrar um vídeo que o Khodorkovsky queria gritar com o Putin. O Putin impôs a ordem. Eu sou o presidente da República. Eu tenho um plano de governação com a Rússia. Você pode ser o homem rico, mas esse teu dinheiro foi construído na base do roubo. Esse teu dinheiro foi construído na base da corrupção, tráfico de influência, bandidagem. Ele tem a maior empresa de petróleo da Rússia, bloqueia a empresa dele. Leva o Khodorkovsky no tribunal. Justiça, leva o Khodorkovsky. Quem não quer dar o dinheiro aqui, vai ter que dar o dinheiro. Quem não quer dar o dinheiro em Angola? Deu quanto? Vimos. Não. A autoridade do Estado não existe. O presidente vai ter o primeiro passivo e vai ter o segundo passivo. O segundo passivo, quando eu disse a autoridade do Estado não vai existir, porque aqui existe um compromisso partidário que se chama compadrio. Foi criado, está aqui o passivo de José Eduardo dos Santos. Uma economia petrodependente. O que é uma economia petrodependente? Só depende do petróleo. Se o petróleo subir, a economia vai funcionar. Entre aspas. Se não subir, a economia fica estática. Uma economia dependente da importação. O que é uma economia dependente da importação? É um país que não produz nada. Os angolanos não produzem nada. Mesmo o petróleo, nós não produzimos petróleo. O petróleo da Angola é só tirado e levado. Por causa dos tipos de contrato que eles vão assinar. Eles vão matar o Estado na perspectiva da soberania. Por isso é que eu disse, cuidado. O território deve ser soberano. A soberania morre aqui. Passivo. Né? Uma economia dependente de importação. Que tipo de país temos? Um país centralizado onde não existem liberdades e garantias. São totalmente bloqueadas. Falar de política em Angola te vejam como um indivíduo que já não vai se dar bem na vida. Porque você está a falar o que você não concorda, não pode, só tem que obedecer. Corrupção institucionalizada vai dar a origem de que em Angola o surgimento da elite capitalista angolana por via da acumulação de capital. É essa turma. É essa turma. Porque a corrupção foi institucionalizada em todos os setores de Angola. Todos os setores em Angola, a corrupção é endêmica e ela está entranhada. Então, o que é que vai acontecer? Ninguém pode gritar porque é centralismo político. O partido é que manda. Quem és tu? Você está falando que você não é nada. Oh, eu não sou nada, eu sou angolano, mano. Como é? Eu não posso dar minha opinião. Se a lei me confere também o direito de dar o meu ponto de vista. O fator importante no passivo que vai destruir os angolanos, que o presidente da República não consegue fazer a leitura nem do primeiro passivo, nem do passivo,
da transição é educação sem qualidade. Angola não tem quadros para fazerem a economia funcionar fora do petrodependente, para ser uma economia diversificada. Nós temos que esquecer o petróleo porque é um recurso não renovável e olhar para uma economia de diversificação. Repete esse mão, bandido. Por quê? Repete só. É como você falou agora. Repete só. Eu disse, um dos elementos mais graves no passivo está na educação sem qualidade. Os angolanos têm uma educação que não lhes permite. Os angolanos têm uma qualidade que não lhes permite ter quadros qualificados. Uma coisa é ser quadro, debater no peito que eu tenho certificado. Outra coisa é qualificação, irmão. Cuidado. Qualificação. A acumulação primitiva do capital não é que criou os marimbondos hoje. Mas essa acumulação primitiva de capital, ela vai ser seletiva. O que isso significa? Não olharam para angolanos com qualidade. Eles olharam, eu disse sempre, cuidado. A autoridade do Estado de Angola baseia-se no partido. Não se baseia no governo para impor a autoridade do Estado dentro no partido. Porque a acumulação primitiva de capital em Angola foi seletiva por via de uma elite política partidária. Vamos ler de novo. Lê só, escreve aqui. Evaristo Quimba, Domingos Quimba, membro do Bureau Político do Comitê Central do MPLA e do Conselho da Revolução e Major das FAPLA. Este letrado interinava a presidência da República na ausência de Agostinho Neto. Como é que um indivíduo desse vão lhe dar, por exemplo, um crédito de 50 milhões de dólares? O que ele entende de capitalismo? O que ele entende de mercado livre? Mas tem que lhe dar porque a questão está no compadria. A autoridade do Estado está por via do partido e não por via do governo. Um governo nacional que recebe e aceita todo mundo. Outro dos elementos mais perigosos que as pessoas não deram conta. Desculpem isso aí, eu vou só amarrar o cabelo, já está só me fazer confusão. Uma das cenas que as pessoas não deram conta. Isso foi criado pelos portugueses e ficou no nosso passivo. E o jeito está a deixar isso andar. E vou mostrar porque é que o jeito está a deixar isso andar. Não filma aí do jeito, mantém mesmo aí nos passivos. Deixa-o tirar. Essa situação da elite político-partidária, um dos graves do passivo deixado pelo José Eduardo Santos, vindo por essa via do próprio primeiro passivo, é a aculturação cultural. Angolanos, ouvem bem. Um povo que não tem identidade cultural, ele é fraco, é frágil, vai ser dominado qualquer altura e qualquer hora. E eu vou justificar porque a China se tornou grande por via de uma revolução cultural, que é o grande trabalho que o Isidro Fortunato tem estado a fazer e as pessoas ainda não conseguiram perceber. Mas eu acredito que o Mano Isidro está no bom caminho e as pessoas hoje começam a se tocar. Essa culturação cultural significa dizer, você é um indivíduo angolano. Vamos só ver. O angolano quer que o filho dele nasça em Portugal para ter nacionalidade portuguesa. Porque é uma sociedade sem referências. Ou seja, Angola é um país, mantém isso aí, que eles estão vídeos cá torto, mas agora ele está a acabar. Angola é um país, para ele dar certo, é preciso que tenha referências. As referências em Angola são a elite política do partido. É aqui onde você encontra o empresário, é aqui onde você encontra o dono do clube de futebol, é aqui onde você encontra quem paga o concurso de Miss, é aqui onde você encontra o papoite que paga os cantores em Angola, é aqui onde você encontra quem tem a TV, quem tem tudo. Está a entender? Isso significa dizer que é uma sociedade que ela não pode crescer, porque é uma sociedade corporativa, ou seja, é nesses políticos na qual as massas, ou seja, o povo, as massas significa o povo, vão se inspirar. Nós, como não temos Milagua, 15 Miguel Lutonda, 8 Carlos Moraes, 10 Father Mac, 20 NGA, então vamos se inspirar onde? Nas referências.
são essas referências angolanas é que não têm identidade cultural. A maior parte desses que fizeram a acumulação primitiva de capital, o dinheiro onde é que foi parar? No estrangeiro, nos bancos lá fora. A maior parte deles tem em casa onde? No estrangeiro. Os filhos deles vivem onde? No estrangeiro. Eles têm que dupla nacionalidade. Vocês se entrarem bem no governo angolano e sacudirem com força, vão encontrar muitos com nacionalidade. Então o que é que isso significa? Na culturação cultural, em vez de você produzir para deixar aqui, você vai meter na pátria que te dá conforto. É ali onde você anda de BMW, anda em Cascais, a terra que o português criou para ele bem, e você está lá de seguir. Porque você não matou o pendor de 1951, o processo da estratificação colonial criado. Branco europeu que nasce na colônia, assimilado que é o indivíduo preto, ou que se comporta tipo branco, e o indígena. Nessa sociedade, para o preto que é o indígena, que vai pela cultura nacional, ter valor, o valor dele só vem se ele for um indivíduo assimilado. Esses assimilados ficou nesse processo o processo da culturação cultural. Nós não fizemos uma revolução cultural que é para sermos angolanos novamente. Fomos obrigados a roubar, a destruir o país e fomos embora. Quando a gente vai fazer o processo da culturação, vai vir por via de instituições falidas. O que é que são instituições falidas? Elas não funcionam, porque não existe em Angola uma função pública. Não existe em Angola um governo que realiza. Entende? E aí? Não existe um governo que realiza. Se não existe um governo que realiza, então as instituições são fracas. Sabe o que é que vai acontecer em Angola? Olha, por exemplo, presidente da Assembleia da República, Cota Nandó, todo mundo sabe que ele é forte, e a grande Cota, mas o que é que ele já fez? Epa, também não sei. Ele é mais forte que a Assembleia, pode te falar cala a boca. Você lá, o deputado, não viste aquele Cota da Casa Célia falar, vamos saber se a galinha e o ovo quem nasceu primeiro, ou quem tem mais peito para correr. O governo não faz a função pública funcionar, faz funcionar a ideia do partido. Essa ideia do partido é baseada na arrogância. Porque a política em Angola ela é baseada num partidarismo excessivo, que gera exclusão. Eles têm o poder, usam o Estado em benefício pessoal, em prol do partido, para fazer a manutenção do poder e ficarem lá. Outra cena que Angola tem, que o J-Lo lhe deixaram do passivo de José Eduardo Santos, é a dívida externa. A dívida, nós acumulamos dívidas em Angola, hoje estamos quase numa ordem de quase 80 a 90, 100% de dívida. Saiu da onde? Essa dívida beneficiou quem? Amarrou o país. O que é que essa dívida vai trazer? Tudo que o jeito tiver a produzir vai ter que devolver em dinheiro, ou em minerais, ou em terras, ou hipotecar. Quem vai sofrer? Sempre o povo. Porque o presidente não está a fazer leitura do passivo primeiro, a Constituição do Estado angolano, o processo do passivo deixado pelo o mais velho José Eduardo Santos. A esse passivo todo, até aqui embaixo, a dívida externa expressiva, que ninguém sabe o que é que nós devemos na China, o que é que devemos na Rússia, por que é que devemos, quais são as modalidades, quais são os meios na qual nós temos que pagar. Não sabemos. Falei dos passivos, que são os pontos negativos. José Eduardo Santos também tem seus pontos positivos, que chama-se ativos de José Eduardo Santos. Primeiro, ponto número 1, o alcance da paz. Depois o alcance da paz vai morrer porque ele fez uma reconciliação nacional desajustada. Até hoje ainda estamos a ver quem é do Sul, quem é do Norte, quem é da UNITA, quem é do MPLA. O país está dividido assim em tribos partidárias. Porque se houvesse de facto a reconciliação nacional, a função pública ia funcionar. Se houvesse de facto a reconciliação nacional, o governo ia funcionar. Esse governo do João Lourenço não vai funcionar porque é um governo do partido dele. É no partido dele onde tem os incompetentes. Está a entender?
que não conseguem, de alguma forma, corrigir a função pública. E vou justificar como é que não se consegue corrigir a função pública. O presidente, se não entender o passivo da construção do Estado angolano e o passivo deixado pelo mais velho José Eduardo Santos, ele vai ter uma coisa pesada que já está acontecendo agora. Sabe o que é que se chama, na minha visão, os desafios de João Lourenço? Aqui. Viste? Está vendo? O desafio de João Lourenço. Primeiro desafio que o João Lourenço tem chama-se Engenheiro Adalberto da Costa Júnior. É o primeiro. Sabem porquê? A UNITA teve um passivo na época em que o Dr. João Malheiro Savimbi estava vivo. E esse passivo continuou com um cota chamado Engenheiro Isaías Ngola Samakuva. Qual é esse passivo? O passivo da imagem. Todo mundo sabe que o Dr. Jonas Malheiro Savimbi era um assassino por causa da propaganda, que ele é o que começou com a guerra. Depois vem o engenheiro Samakuva, que vai pegar a UNITA do processo da transição, que para mim é um dos maiores diplomatas dessa Angola dos últimos anos, porque ele teve a capacidade de saber gerir a UNITA na fraqueza e levar a UNITA um dia a entregar na mão do povo. E eu tenho o máximo respeito por isso, está a ver? Pois embora tenha suas próprias falhas, não é? Mas eu prefiro olhar naquilo que são qualidades. Tal como o Presidente da República também tem que olhar também naquilo que são qualidades e chamar a atenção de facto onde está mal. Quando eu estou a falar do passivo de imagem, a imagem do Dr. Jonas Malheiro Savimbi é uma imagem acarretada de um sanguinário, um terrorista, aquele que começa com a guerra e aquele que mata, e por fim, aquele que é feio. O passivo da UNITA vai transferir ao MPLA, ao Presidente da República. Adalberto da Costa Júnior tem um rosto presidencial. Para as mulheres, atrai rápido. Para os jovens, sentem uma esperança. O Presidente da República, no princípio, vai nos apresentar uma esperança. Não tínhamos capacidade de olhar a imagem do Presidente da República. Hoje o Presidente da República está a passar por um processo de ostracização. Por via de quê? Dos memes. O passivo da UNITA de imagem da liderança vai passar para o MPLA. E o passivo do MPLA vai passar para o UNITA. José Eduardo Santos era visto como um presidente charmoso e bonito. O Jonas Savimbi era um presidente feio. Hoje, o passivo troca as circunstâncias, porque vocês não estão a fazer a leitura da construção do Estado, dos passivos deixados pelo José Eduardo Santos, não está a fazer a leitura o MPLA e o próprio Presidente da República. Adalberto da Costa Júnior tem uma grande oratória, um nível de intelectualidade fora do comum para um cidadão angolano. E depois, há uma combinação que vai a casar com Adalberto da Costa Júnior. Ele tem um tom de pele que para os angolanos, por causa do processo do complexo, ele é mulato. Quem entender? Yeah. Sem querer, eu não tenho nada a ver com racismo. Eu defendo o gozo, defendo a humanidade. Tem um nível de oratória, uma visão muito profunda sobre Angola, principalmente em números, principalmente em relatórios, é muito forte. O presidente é pouco comunicativo, o nosso, ele apresenta uma imagem de jovialidade. A ida dele, por exemplo, para Malange, vai te meter uma Lacoste, que segundo as damas dizem, olha, sentou bem, ele está charmoso. Não tem visto numa perspectiva de um Barack Obama para Angola, as circunstâncias assim vão montar. O segundo elemento, que são os desafios do presidente João Lourenço, está baseada na população. Quando o presidente chega ao poder, ele acaba por ser a grande esperança para nós. Nossa esperança. Estamos a sair do passivo dos 38 anos, apareceu alguém que vai nos libertar. Muito obrigado. Só que a sua governação está muito aquém. O que é que isso significa? Ele não pode fazer uma mudança de Angola em 5 anos. Temos que ser honestos do ponto de vista intelectual. Mas ele tem o dever moral de fazer uma governação de 5 anos de indicadores. O que é que são indicadores? Significa dizer que ele tem uma visão estratégica, percebeu os passivos que lhe deixaram, que é o de José Eduardo Santos e da nação. Ele tem uma visão estratégica. Em 5 anos,
vou manter o farol da esperança por via de indicadores, ou seja, reduzir a fome, revolucionar a educação, descentralizar o poder para dar abertura do investimento estrangeiro e automaticamente criar uma classe econômica nacional. As políticas do presidente não têm visão estratégica, não existe sabedoria, não tem capacidade de observação e de sentimento patriótico. Não confunde ser presidente da República, cantar, ficar ao lado do hino, que isso é patriota. Patriota não é isso. Patriótica tem que ter capacidade de você tirar a fome que está a roer o estômago do teu concidadão. O patriota tem que ter a capacidade de dialogar com o cidadão. Dialogar. Você fala 5 minutos, eu falo 5 minutos, que é para a gente se entender. O patriota tem que ter a capacidade de descentralizar, que é para permitir que a economia funcione. O patriota tem que ter a capacidade de entender que se o governo só fiscalizar, então o setor econômico vai funcionar e automaticamente vai conseguir ter resultados no campo social. Mas infelizmente o Presidente da República, aqui nas populações você vai encontrar que as nossas famílias são tão pobres, numa pobreza generalizada, as zungueiras são assassinadas pela polícia, zungueiros idem, uma violação sistemática dos direitos humanos do indivíduo que vai na rua para tentar sobreviver. As forças de ordem, de defesa e segurança, estou a falar essencialmente da polícia, ainda saem na rua a nível de pancadaria. O terceiro ponto que está a dificultar a própria imagem do Presidente da República chama-se custo de vida. Esse é o terceiro desafio do Presidente João Lourenço. Esse custo de vida associado com a inflação e a não... Ficou no passivo, o presidente ficou preso no passivo. Esse custo de vida vem da economia petrodependente. Petróleo caiu. Ficamos malucos. Sabe por quê? Porque nós temos uma economia totalmente dependente da importação. Vamos importar com que dinheiro? Se não há dólares. Entende? O custo de vida associado à falta de oportunidade. O presidente não percebeu que enquanto ele centralizar o poder, não haverá oportunidade no campo econômico. Ninguém vai investir em Angola. Os empresários vão ficar retraídos. E se ficarem retraídos, o número de desempregados aumenta. Quando aumentar o número de desempregados, vai ver o quinto elemento dos desafios do presidente João Lourenço, chama-se manifestações permanentes. Em 2 meses, quase 5 manifestações. Estamos a falar manifestações que estão a vir de Angola e ganhar uma dimensão internacional. E vou justificar porquê. O desemprego traz frustração, senhor presidente. Já somos homens adultos, estamos acima dos 30, 40 anos de idade, os outros miúdos que têm 18, o que é que eu estou com isso querer dizer? Não estamos a te pedir emprego. O presidente cometeu um erro. Como candidato do partido dele, nas eleições, vai prometer 500 mil postos de emprego. Eu consigo compreender, porque eu tenho que fazer uma reflexão com profundidade, mas o povo, na qual você não deu a educação com qualidade, não vai entender conforme eu entendo. Eu entendi, vou dar 500 mil postos de emprego, significa dizer que se eu descentralizar a política, a influência do governo na economia e dar abertura para o setor empresarial, o setor empresarial vai ramificar micros, macros empregos no país. O presidente ficou parado, que quem dá o emprego, por isso é que eu te disse, o presidente ficou preso na teoria de que o partido, o governo é Deus e o Deus é o Estado. O Estado é que dá, esse Estado incompetente que não funciona. Nem do ponto de vista do governo, nem da função pública não vai conseguir dar emprego. Porque a função pública em Angola, a administração pública, tem quase só 300 mil funcionários. E Angola tem 30 milhões de habitantes. Isso é grave.
Eu chamei a atenção o que é que derrubou Gorbachev. O presidente está a fazer uma reforma no país com garantias internacionais, sem estrutura de administração pública e de um governo que funcione. E vou explicar lá à frente porquê. Vai haver sempre, presidente, prepara-te, vai haver manifestações até 2022, permanentemente. Porque o nível de desemprego, a fome, a miséria e a frustração está a consumir o angolano. Já não acredita, essa população está totalmente desesperada, porque as tuas políticas são sempre centralizadoras e vistas numa perspectiva político-partidária, porque vocês é que querem ser os empresários do país. Não é possível. Não é possível, e vou justificar as coisas porque é que o socialismo centralizado não dá certo. É muito grave. Quando haver várias manifestações, normalmente como o poder é centralizador, vai haver violação sistemática dos direitos humanos. Isso é chamuscar a imagem do Estado angolano. O Estado angolano vai continuar a ficar sujo por causa desse processo da violação dos direitos humanos. Todos os dias vimos agentes da polícia pontapear senhoras, a pontapear jovens, a brutalizarem manifestantes, a assassinarem inclusive o Presidente da República. Dentro desse campo, vai receber no encontro com jovens um relatório que ainda vem nos dizer descaradamente que no dia da manifestação do dia 11 de novembro a polícia usou apenas meios de dispersão, ou seja, jatos d'água e gás lacrimogêneo. Mas no dia seguinte o nosso irmão Inocêncio de Matos, a autópsia independente vai dizer que a balística que ela apanha um tiro da cabeça. Quem mentiu? O Presidente da República, o ministro ou o comandante da polícia? Se ninguém falar, é o Presidente da República que mentiu, porque ele é o comandante em chefe, massa, de todas as forças de defesa e segurança em Angola. Está entendendo? O Presidente vai encontrar um inimigo que o José Eduardo Santos não teve. Chama-se sociedade civil. Neste momento, a oposição, com a imagem do Adalberto, está a ter uma possibilidade de uma unificação de uma consciência nacional. O que é sociedade civil? Não tem lá líderes de partidos políticos. São cidadãos por via de instituições que se juntam por uma causa. E às vezes também indivíduos individuais. A sociedade civil em Angola acordou. Amanhã vai ter uma manifestação. Os jovens estão decididos a irem. Ninguém quer ficar em casa. O presidente está a lutar com a população, com custo de vida, com desemprego, com manifestações permanentes, com violação dos direitos humanos, com a sociedade civil, com o passivo dele número 1, Adalberto da Costa Júnior. E sabe com quem? Para além da sociedade civil, que não está só em Angola, vai nascer a sociedade civil dos angolanos da diáspora. Por isso é que as manifestações hoje são em Angola e lá fora. Porque esses angolanos que estão lá fora, na sua maioria, muitos deles, já têm um nível de percepção de cidadania muito mais elevado do que nós que estamos aqui. Então eles estão ligados com a causa da terra. Porque eles também não querem morrer lá na Inglaterra, em França, em Portugal. Eles saíram de Angola porque o país não lhes deu condições e eles foram obrigados a emigrar. O outro inimigo do presidente, que é um inimigo invisível, que é o nono, é muito perigoso. Tanto mais que esse nono fez com que, não tenho certeza se é o serviço de inteligência ou se é o gabinete de ação psicológica criado no Palácio por via de Norberto Garcia, ou se é o DIP, que é o Departamento de Informação e Propaganda do MPLA, abanar as estruturas. São os memistas, filho. Foram obrigados agora a criar como é que é? Um artigo 333. Por causa dos memistas. O presidente tem que entender que fracassou com a população, aumentou o custo de vida, aumentou o desemprego. As pessoas são obrigadas a sair para a rua para manifestar. Os memistas são livres. E o que me parece, o único memista em Angola que pode ir na cadeia é o Sérgio Pissarro. Porque é o único que consegue desenhar e nós sabemos que ele está localizado. O que é que vai acontecer? Vão te meter uma informação falsa nas redes sociais. Que a partir de agora o governo de Angola vai monitorar as conversas no WhatsApp. Isso é mentira. O governo de Angola não tem capacidade para monitorar, não tem meios técnicos nem recursos. O WhatsApp em si
está avaliado em quase 10 bilhões de dólares comprado pelo Facebook. Vão só estudar. Por que países como a China, o aplicativo do WhatsApp lá tem uma versão? Porque o WhatsApp, para além de ser um meio comercial, acaba por ser um instrumento de espionagem. Quem disse que o americano... E depois vem na notícia, compraram a máquina em Israel e a máquina custou 10 milhões de dólares. Mas numa máquina vai custar 10 milhões de dólares para espiar uma tecnologia de 10 bilhões. É uma maneira de intimidar, que é para diminuir com a pressão dos memes e a pressão das redes sociais, que foram obrigados a inventar essa mentira. Esse é o número 9, né? O outro maior inimigo do presidente, aqui nos desafios do presidente João Lourenço, é a justiça. Epá, aqui é uma falha muito grande, desculpa com todo respeito, mas o setor de justiça em Angola é uma brincadeira, tá vendo? Uma brincadeira grave, muito grave. Falar do setor de justiça em Angola é uma grande vergonha. Há 2 dias atrás, já um magistrado, eu acho que na província do Kwanza Norte, foi totalmente espancado por agentes da polícia. Pá, desculpa, se a gente chega a esse nível, um magistrado é espancado, mano. O presidente, por não ter a capacidade de impor autoridade do Estado, porque o José Eduardo Santos não sou passivo, trancou o partido, e a corrupção em Angola, ela é feita na base do compadrio. O combate à corrupção dentro do setor de justiça vai ser falido, não vai dar certo. Porque infelizmente todos tiveram a mão na massa. Quem vai prender quem? Então por isso é que às vezes estamos a assistir um combate à corrupção, que às vezes ele pode ser bem intencionado, só que depois ele tem um resultado muito virado para a seletividade. Epa, vamos empurrar o Manuel Reblas. Epa, vamos empurrar quem? Augusto Tomás. E esse aqui então está. Deram as coisas. Tá bom, deram, né? Ok, vem aqui. Esse deram as coisas, né? Deu as coisas. Faz favor, chefe, apresenta a sua transparência então, se deu quanto? Se ele entregou as coisas, o Penipe entregou, Dino entregou, nos mostra então. Por que no setor de justiça, onde vai ter uma situação que é grave, os homens da justiça bloqueiam, arquivam os processos? Muita corrupção. O que é que vai acontecer no setor de justiça? Uma cumplicidade com o setor dos serviços de inteligência de Angola. A saída do Cota Miala no passado deixou lacunas muito grandes. Eu não sei se o Cota Miala vai conseguir refazer novamente os serviços secretos de Angola. Pode fazer. Mas deixou lacunas muito grandes a saída do Cota. Quando lhe bloquearam daqueles turma dos homens que ficaram com o dinheiro da China. Os serviços secretos entraram num processo de negociata com patrimônio público. José Eduardo Santos, naquela altura, no poder, as manifestações em Angola já eram negócios. Iam lá, presidente, esse é o relatório. Ou eles vão manifestar, é melhor dar recursos necessários, que é para a gente amenizar a situação. Nesse combate à corrupção, existem figuras que saem no banquete da TPA, estão fora de Angola, saíram como? Presidente da República, saíram como? Sabe por que saíram? Não existe autoridade de Estado. Sabe por que saíram? Não existe do governo para a função pública uma política que funciona na conformidade. O que isso significa? O presidente está a cantar um discurso, aqui estamos a negociar com o corrupto vamos lhe meter no avião, vai fugir de Angola. Isso é grave. Isso é grave. Justiça falida, combate à corrupção, caiu em saco roto, porque do 10 vamos parar para a corrupção, ainda continua por via do PIM, ainda estão a fazer drenagem do dinheiro público. O que é que está a construir com o PIM? Tudo o que está a fazer com o PIM tem um problema muito grande. O objetivo é tentar vender uma imagem que Angola é um país que está desenvolvido do ponto de vista de infraestrutura. Presidente, nós temos fome. Joga prioridade, não precisamos de um estádio como o 11 de novembro, porque o campeonato não tem qualidade e não se joga sempre. Então nós precisamos de rever a situação do custo de vida da população. Nós precisamos, se calhar, tirar o dinheiro do PIM
que é muito grave. Onde é que vai parar? Quem está a fiscalizar? Os relatores que vêm para as redes sociais que mandam, eles não têm impacto porque a gente não vê. Porque não existe uma coordenação por via de uma autoridade do Estado. O governo controla a função pública. Não existe. A corrupção continua, aos olhos nus. A adjudicação de obras públicas de se entregar. Presidente, combateste o tráfico de influência nos discursos. O Mata Palo está a ganhar muitos concursos. Aliás, está a receber muitas obras, concursos. Quais são as modalidades? O que é que ela fez? Agora, tipo, eu acho que é aqui o Porto do Dando, aqui é 700 milhões de dólares. Como? Então, os 3 anos não nos apresentam indicadores. Vão nos dar uma população frustrada, custo de vida, desemprego da juventude, os jovens vão para a rua fazer manifestação. Vocês, como não têm capacidade de dialogar e entender estes fenômenos sociais, são obrigados a usar a polícia para bater e matar. A sociedade civil acordou. Hoje se identifica com a oposição. Os angolanos da diáspora estão de olhos virados para Angola, porque o cordão umbilical está a lhes fazer barulho. Os memistas vão ser obrigados a reforçar a ditadura por via desse artigo 333. Está bom, já. Vamos respeitar o Presidente da República. Ok, está fixe. Vamos te respeitar. Querem ainda perguntar? Custo de vida. Aqui vocês defendem honra e nós não temos honra. Até o Trump é abusado, é estigado. Mas o Trump que é estigado dá de comer o americano na América não passa fome. Vocês querem ver vossa honra e o povo vive mal, apanha bicos da cara, do estômago por causa da fome. Isso é grave. Não existe um equilíbrio, porque você ainda tem o pensamento semelhante a José Eduardo Santos por via, ter esse conceito de partido-estado. Isso está errado. Outro inimigo do presidente, os marimbondos, tem boi de cumbu. O presidente está no poder, não tem dinheiro que os marimbondos têm. Automaticamente, se tu não tiveres a administração pública a trabalhar, um governo com eficácia para impor a autoridade do Estado, a tua guerra econômica com os marimbondos, vais apanhar um QO na mão dos marimbondos. O Vladimir Putin foi obrigado a impor a lei, a autoridade do Estado, para meter esses Kordoskov, o Abramovich, todos fugirem da Rússia, porque eles impõem, vocês roubaram dinheiro do povo, esse dinheiro é do povo russo. Vão sair. Joaquim Sebastião fizeram um banquete, ok. Passaram, foram. Estou a perguntar, saíram como? Saíram como desse país? Zé não entregou, entregou, mas entregou o quê? William Doné fez um áudio agora muito grave, que é preciso ser analisado. É preciso ser analisado. E depois o presidente vai ter o seu último adversário dos desafios do presidente, chama-se o voto punitivo. O que é o voto punitivo? População está nervosa com o presidente. Por quê? Custos de vida. Os jovens estão nervosos com o presidente. Por quê? Estão desempregados. São obrigados a ir para onde? A ir para a rua e fazer manifestação. Se o governo continuar a dar tiro, vão ficar ainda mais nervosos com o presidente. Depois, a sociedade civil vai continuar a se unir cada vez mais. E depois, os angolanos na diáspora vão se identificar com a causa, porque está a morrer aqui, é irmão desse também e desse que está aqui. Os memistas vão continuar a fazer barulho. Essa ameaça que fizeram não vai dar certo, vai piorar. Justiça já está falhada. A corrupção esquece. Então vai vir o voto punitivo. O que é o voto punitivo? Os marimbondos também são inimigos do presidente, também não lhe gostam. Também estão nervosos com ele. Quer dizer, no próprio partido. O presidente hoje está a discutir com um partido que está fragilizado, dividido em cartel. É o que o Nito Alves falou, só que o Nito Alves naquela conferência falou muito mal. Uma coisa é o cartel de Medellín, não vamos fazer essas comparações. Temos que ser pessoas também proativas e usar intelectualidade. Entender? Mas eu sei, o cartel de Medellín disse que eu não posso falar, se falar vai acontecer. Não, esquece isso. Aqui temos que discutir assunto com pedagogia e urbanidade. O que é uma guerra cartelista? Um cartel é um grupo organizado, cartel. O MPLA está dividido em 2 cartéis. O cartel GILO e o cartel Marimbondo. O presidente está a discutir um partido dividido ao meio, os marimbondos têm o dinheiro do país,
Está a discutir com a população, com custo de vida, com desemprego, com manifestações. Se não tiver calma, vai violar direitos humanos. Tem a sociedade civil que acordou, apoiado com a diáspora também, que acordou lá fora. Os memistas, que são os meninos de 16 anos, que têm mesmo tempo de passar dia nos computadores para estar a fazer caricaturas. Voto punitivo. Ou seja, vamos votar contra o J-Lo de raiva. Por isso é que eles estão a falar J-Lo. Em 2022, você vai gostar. Chama-se voto punitivo. E agora? Há uma questão que o presidente vem dizer, até falaram, criaram uma frase que eu vou gostar. Sim, vai gostar, presidente. O único que vai te safar é só o Conselho Nacional Eleitoral, porque é aí onde está a bandidagem. O voto em Angola não é transparente, porque se for transparente, o manico que está a conduzir o CNE já tem um crime. Como é que o indivíduo que tem crime vai conduzir com lisura e transparência uma instituição como o Conselho Nacional Eleitoral, que vai levar, de facto, as nossas vidas na mão? Isso é grave. E eu estava a falar, Presidente da República, a sua maneira de governar, se não perceber o primeiro passivo, o segundo, sabe onde é que ele vai cair? Na política de improviso. Essa política de improviso. Porque não fazem autocrítica. Entende? Essa política de improviso tem um problema muito grande. O governo angolano tem Presidente da República, Vice-Presidente, Ministro de Estado, Ministros, Secretário de Estado, Diretor Nacional, Governador Provincial, Administrador Municipal, Administrador Comunal. O governo está aqui. Aqui está o governo. Que vai vir os auxiliares. Sabe o que é que vai acontecer? O Presidente da República vai ter uma governação de improviso durante os 3 anos, porque não está a apresentar indicadores de esperança. Por que é uma política de improviso? O Presidente foi sentar com os jovens, estava lá o irmão Banza, estava lá o Nito Alves, muitos foram convidados, mas muitos demarcaram-se, não aceitaram, porque não convinha, lá está. Para ir sentar com o Presidente, já sentei em 2019, o Mano Duarte, a Cota Laurinda Gouveia, a Cota Laurinda Macedo, Laura Macedo, aliás, a Laurinda Gouveia, nossa general, não é mãe grande, aqui em Pavida. A Cota Simeão, Alexandra Simeão, nossa Cota também. De lá para cá não muda nada. Então, como eu disse aqui, que é importante. Por exemplo, hoje vou conversar já com jovens lúcidos, a sociedade civil acordou. Se uns foram lá porque lhes deram casa, lhes deram dinheiro, que vão. E representaram, é importante, eles foram, isso é um assunto deles, mas não representaram os jovens de Angola. Quando eu estou a dizer que a governação está a ser baseada no improviso, nós temos um governo, o Presidente da República, se nós analisar com profundidade o encontro que ele teve com os jovens, chama-se um encontro que as pessoas não entenderem, só que o Presidente também se calhar não faz essa leitura, né? E eu quero chamar a atenção, começa a olhar os passivos. Aquele encontro do Presidente da República com os jovens foi um encontro que chamamos com a imagem do Presidente. Quem saiu mal ali é o Presidente. Pese embora que a TPE filmou, depois de 2 semanas a fome vai continuar. O Presidente falou com os jovens, vai ver. Por que é uma política de improviso? O custo de vida não vai baixar, o desemprego não vai diminuir, então as manifestações vão continuar e tanto mais, o próprio desemprego. Presidente, quero te passar aqui a palavra para você entender porque que é improviso. Ontem, aquele polaco que está incorporado a nível das redes sociais e muita comunicação social aí, será apontado como um indivíduo que está a cometer crimes muito graves, mas crimes econômicos e financeiros em Angola. Ele deu um concurso dele sobre 500 vagas e apareceram lá no grupo Boa Vida, que é tipo 6 ou 7 mil jovens, tá entendendo? Mas os jovens falaram com o Presidente há 2 semanas, então o Presidente não deu uma garantia de um contrato social, não há garantias. O Presidente vai fazer uma política de charme para diminuir a pressão das manifestações. O que fez o Presidente ir lá parar é as manifestações. E os relatórios triunfalistas que os seus subordinados também levam, tá entendendo? A política vai ser de improviso.
O presidente, naquele encontro dos jovens, o que é que ele apresentou? O governo angolano é um governo incompetente. E vou justificar porquê. Para se chegar ao presidente da República, tanto mais que vocês vão ver, o presidente da República está sozinho aqui. Não vou lhe misturar, ele é o presidente da República, é a mais alta instância. Mas como é que a gente, do Kazenga, da Chibia, do Xangoroi, vamos chegar no presidente? Significa dizer que o vice-presidente não trabalha, o ministro de Estado não trabalha, os ministros não trabalham, os secretários não trabalham, o diretor nacional não trabalha, os governadores não trabalham, os administradores não trabalham. Está entendendo? Então, se ele delega por via de uma política de governo a missão e nada consegue chegar no prato dos angolanos, jovens não têm emprego, população, a juventude está frustrada, uns estão no crime, outros estão na prostituição, não há futuro, não há esperança, todos são incompetentes. Ministro da Juventude e Desporto, incompetente. Ação Social, Família e Promoção da Mulher, incompetente. Isso tudo é incompetência. Como é que você vai chegar ao Presidente da República? Só se chegou até o Presidente da República porque esses setores auxiliares do Presidente, e tem mais, é que ainda por cima ganham salário, ainda por cima ganham privilégios, têm regalias, tudo incompetente, todo ministro, desde o vice-presidente que nós nunca lhe vimos também, nunca aparece. Mas a gente consegue compreender o que é que está acontecendo aqui, como foi manipulada também essa vice-presidência. Porque vai aparecer uma secretária de Estado para Assuntos Sociais, então não é trabalho do vice-presidente. Como é que vai vir mais uma secretária de Estado para Assuntos Sociais? O que é que ela faz que toca na vida dos angolanos? Nada. É improviso. Por isso é que eu fui buscar aquele livro para vos mostrar. Vou mostrar de novo. É para não dizer que não viram bem. Aqui é assim, está aqui. Está vendo? Evaristo Quimba, membro do Bureau Político e do Comitê Central do MPLA e do Conselho da Revolução e Major das FAPLA. Este letrado interinava a presidência da República nas ausências de Agostinho Neto. Isso é grave. Isso é grave. Estamos diante de um governo de incompetentes. É mesmo dizer assim mesmo, falar mesmo, tratar o nome pelos bois. Nossos governantes são incompetentes. A equipe econômica de Angola não apresenta solução. A ministra Vera Dalves, já coitada dela, porque ela é muito bonita, tem cabelo pequeno, ela entende, ela ia na televisão, fazia comentários, olha a inflação, a nossa inflação flutuante, ela é flutuante para cima, nem flutuante para baixo, ela só para subir. A questão é produção, mano, nem produção nacional, a gente não produz, a gente importa. Por isso é que depois vamos ter os problemas. Qualquer um vem apresentar uma promessa, olha, jovens, há uma fazenda, os jovens têm que ir para a fazenda, há emprego. Emprego não se faz assim, manos, parem com isso, deixem de brincar com coisas sérias, meu. Por quê? Governação de improviso, incompetência a todos os auxiliares, inclusive o chefe da nação, foi perder tempo vir falar conosco, porque não vai mudar nada, mano. Porque a função pública tem burocraticamente excessiva. A nota que se dá ao governo e à função pública em Angola é zero. 40 crianças morrem por dia de fome. 3% de morte de malária no mundo vem de Angola. Isso é grave. O que me parece, se o João Lourenço ganhar as eleições, ou antes dela, com a confiança do CNE, há uma coisa que ele vai fazer que vai ser perigoso para todos nós. Vai prolongar o seu mandato por via de uma reforma constitucional, do mandato do presidente de 5 para 7 anos. É o que me parece. Que essa gente não tem know-how. E vou vos dizer porquê. Vamos parar por aqui, vem aqui. Esse senhor que está aqui chama-se Deng Xiaoping. João Lourenço, antes de ser presidente da República e era candidato do MPLA, numa conferência de imprensa, perguntaram o que é que ele queria fazer para Angola. Ele disse que quer ser um presidente reformador, aquele que vai mudar o modelo de Deng Xiaoping. Controle. Gorbachev sai de Constantino Chernevsky, deixa só passivo ao Boris Yeltsin. Boris Yeltsin vai deixar o passivo ao Vladimir Putin. Putin tem visão
vai limpar a sujeira do Gorbachev, do Yeltsin e vai fazer da Rússia um país próspero. O primeiro passivo está na construção do Estado de Angola, o segundo vem na construção, nos 38 anos de governação, nem aqui, nem esse, há uma visão, presidente, para perceber o que aconteceu aqui e o que aconteceu aqui que lhe deixar, que é para ele perceber. Deng Xiaoping, este homem é considerado um dos maiores gênios do século XX. Este homem que está aqui é o Mao Tse-tung, que chega no poder em 1949, na China. A China era um país totalmente subdesenvolvido, com uma economia feudal. É um país que teve uma dominação dos ingleses durante 250 anos. Mao Tse-tung vai fazer a Revolução Chinesa. Chegou ao poder. O que é que o Mao vai fazer? Revolução cultural na China. Mas essa revolução cultural vem tarde. Primeiro Mao, Partido Comunista Chinês, sob o poder que é do Mao. O Mao no poder, Deng Xiaoping, é membro do Partido Comunista. O Mao tem uma política centralizada, desde que ele está no poder. Em 1966 e 75, aliás, em 60, o Mao vai levar um processo na China, a que vai se chamar o Passo Longo, o próximo passo. E vão entender porque que a cultura é importante e o Isidro Fortunato tem chamado a atenção. Vamos ver o que é que o Deng Xiaoping vai pegar do Mao Tse-tung de passivos. Nos passivos de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping vai encontrar uma política de centralização e forte presença do Estado na economia. Mas o Mao, nesse período a governar a China, centraliza a política, presença forte do Estado da economia, mas ele vai fazer dentro dos seus ativos, um isolamento ao exterior. Ninguém vai saber o que é que está a fazer na China. O Mao vai criar educação de qualidade, formação de qualidade e vai criar prioridades por via da educação e da formação. Então entra o processo na China da modernização da indústria chinesa com Mao Tse-tung. Empresas mineradoras, metalúrgicas, petroquímicas, modernização do campo. A China é um país ainda que está numa condição feudal. Muita miséria no campo da China, muita pobreza. O maior passo que o Mao vai dar depois dessa Constituição foi a partir de 1960, quando o Mao vai criar a Revolução Cultural na China. O que significa a Revolução Cultural? A China, essa palavra China na língua deles significa Império do Meio, ou seja, chineses, podemos ter um país que está subdesenvolvido, não te esqueçam. Inventamos a bala, a pólvora, a besta, a primeira metralhadora flecha do mundo. Há 1200 anos antes de Cristo, inventamos o papel, a tinta, da caneta. Então nós somos fortes, só ficamos atrasados 250 anos. Vamos desenvolver a indústria, vamos formar os chineses, vamos gerar prioridades, mas vamos ter que ser chineses por via de uma revolução cultural. Nós somos chineses. E sabe qual é a visão que a China tem do mundo? É uma visão sinocentrista. O que é que significa uma visão sinocentrista? Sino de chinês centrista. Eu sou o país que estou no meio. Antes do mundo ser civilizado eu já era. Só fiquei atrasado no período do século XIII. Porque a China se fecha no século XIII, a Europa vai entrar pelo processo da expansão. Quando Mao Tse-tung morre, vai subir no poder na China um homem na qual o presidente, esse aqui, o nosso presidente, João Lourenço, antes ainda era candidato do MPLA, lhe fizeram uma conferência de imprensa e disse: eu quero ser um presidente reformador de Angola, ao modelo de do Deng Xiaoping. Aí ok. Mas será que tem a visão para perceber
os passivos. Antes de entrar no Deng Xiaoping, queria endereçar 4 citações ao Presidente da República. Dizia um grande filósofo, mundialmente conhecido: homens fortes prometem ser... Não, esse não é filósofo, esse é um grande analista. Homens fortes prometem segurança. Homens fortes prometem segurança. Por Jaime Spitkovich, é brasileiro, é um grande analista da Folha de São Paulo. Homens fortes prometem segurança. Jaime Spitkovich, grande analista, sou muito fã e sigo o bué. Espero que vocês seguem também aí em casa. 4 citações para o Presidente da República, essa é a primeira. A segunda, é aquilo que eu fui buscar, na qual o Deng Xiaoping, na minha visão, essa aqui é mais nova, né? Essa é nova, essa não existia na época do Deng, mas pelo menos eu consegui ver essas 4 citações devem influenciar o Deng Xiaoping. Homens fortes prometem segurança, Jaime Spitkovich. E outra é: a elite de gestão deve ser constituída pelos melhores e mais capazes. Essa é de Platão. A elite de gestão deve ser constituída pelos melhores e mais capazes. Queria que o Presidente da República comprasse um livro do Timothy Snyder. Ele diz: a verdade emana dos factos. Só será verdade se for facto. Caso contrário, conversa da carochinha, conforme o Presidente diz. Entende? Homens fortes prometem segurança. Jaime Spitkovich. A elite da gestão deve ser constituída pelos melhores e mais capazes. Platão. A verdade emana dos factos. Timothy Snyder, no livro Na Contramão da Liberdade. Esse livro é muito importante, vocês lerem. Na Contramão da Liberdade. E sabe o que é que disse o Deng Xiaoping? Reformas é como andar de bicicleta. Se pararmos, caímos. Deng Xiaoping, agora vais ver. Por que essas visões que ele teve? Vai ser difícil com o Presidente da República, porque o Presidente não vai ter o passivo. Quando Platão dizia: homens fortes prometem segurança, o Presidente da República quer dizer que a tua equipe econômica não é conduzida por homens fortes, porque são os que vieram da mão do passivo do José Eduardo Santos, que não fizeram nada com o país no campo econômico, e vão parar para o novo governo. Por quê? Porque você, em vez de descentralizar e criar a sociedade da meritocracia, há quadros. Faça concursos, chama os quadros. Tem que fazer uma agenda nacional de quadros, que é para a gente criar prioridades e ver os melhores e buscar qualificação. Não, nós preferimos meter, mesmo até aquele que não sabia ler nem escrever, interinava o país, tem que entender. Os vícios do passado vieram parar aqui, não mudou nada. Então uma equipe econômica que nunca apresenta resultados, isso é grave. Homens fortes prometem segurança. Homem forte promete segurança. Amanhã será melhor. Sabe por quê? Porque você sabe, porque você tem visão, você acredita, você se dedica, tem uma equipa, você se esforça. E o povo te apoia porque a gente vai se identificar na energia. Reformas é como andar de bicicleta. O combate à corrupção quando os marimbondos já ficou leve. A reforma do Estado tipo já está a andar a baralhar, porque a reforma, segundo o Deng Xiaoping, ela tem que ser vista em 3 perspectivas fundamentais. Ela tem que ser lenta, gradual e, no fim de tudo, tem que ser segura. O Deng Xiaoping vai perceber que Mao Tse-tung vai lhe deixar a modernização da indústria chinesa e a revolução cultural. O que é que ele vai fazer? A única coisa que eu vou pegar do Mao, que eu vou tirar do Mao, vai ser a centralização como é que chama? A presença forte do Estado na economia. Vou manter a presença do Estado na economia, mas o que é que eu vou criar? Vou criar as ZE. Em Angola tem ZE, estão aqui em Viana, zonas econômicas especiais. Em Angola tem. Vai criar uma parceria público-privada, ou seja, o Partido Comunista está no poder, vou criar os empresários chineses, vamos criar os empresários chineses, mas o Estado vai controlar e fiscalizar a economia. O mercado é livre, mas o Estado controla por via do Partido Comunista Chinês. Ele vai criar uma oferta que é a redução dos impostos.
Os impostos em Angola são muito altos, mano. Nós não produzimos para ter impostos tão altos. Essas AGT que ganham 800 mil kwanzas a recolher dinheiro na mão dos pobres que não produzem nada, mano. Isso é crime. Ele vai criar a facilidade de importação. Isso tem a ver com desburocratizar, ou seja, tem que haver celeridade, não podemos travar. Mano, facilita para meter um carimbo, mete agora, paga aqui, paga ali, pagou os impostos, para entrega ele, vai levar. Ele vai criar a facilidade de importação de máquinas e equipamentos. É para não termos que dificultar chegar no porto, você trouxe um caminhão, o caminhão só vai sair daqui a 1 ano e meio, mano. Isso é grave, é burocracia que eu estou a chamar a atenção, que o presidente está a trabalhar com política de improviso, porque tem um excesso de burocracia. Aqui existe um excesso de burocracia, desde o governo até a própria função pública. Não existe conformidade. Porque aqui os angolanos, ele próprio, quem você se vem falar com o presidente, esse já não te gosta. Se você falar com o vice-presidente, esse aqui vai te olhar mal. Está entendendo? Isso é grave. Não existe uma conformidade porque não existe uma mentalidade de profissionalismo. Está entendendo? Porque como aqui tudo é partido, e depois temos que obedecer a cadeia do partido, e depois temos que obedecer a cadeia da futilidade, da arrogância, da mesmice e da incompetência. Ele vai criar facilidade para a exportação e vai fazer o incentivo de imigração para o oeste, ou seja, o lado leste da China, o lado oeste da China, leste da China, lado oeste é isso, né? Lado oeste da China. Lado oeste é isso. O lado leste da China é muito populoso. Os portos estão no lado oeste. Esse presidente Deng Xiaoping vai fazer uma imigração, vai pedir com que a população sobe para cima, que é para ocupar os pontos abertos e chegar aqui, que é a zona do litoral, onde tem as zonas de linhas de montagem e de grande produção. O povo vai subindo. O que é que vai acontecer? A China, nesse processo do Deng Xiaoping, vai perceber que vai ter um crescimento durante 30 anos de 9%. Crescia todos os anos 9%. Sabe o que é que isso vai criar nessa imigração para o oeste? A China vai criar uma população de 450 milhões de indivíduos da classe média. Sabe o que isso significa do ponto de vista da economia? A classe média significa aquele que tem poder de compra e aquele que produz. Agora vem ver aqui o que é que está acontecendo. A população do lado é pobre, quem trabalha. Como é possível você ter uma economia autossustentável? Porque é uma economia virada no petrodependente. Você depende do petróleo. Se o petróleo sobe, comemos alguma coisa. Se baixar, não há nada, porque a economia é dependente da importação. A China produz. Vai criar 400 milhões de indivíduos que vão sair da pobreza para ir para o estatuto de classe média. Quer entender? Entende? Então a China tem um crescimento econômico de 9% e nós aqui não temos paciência. Por isso é que o Deng Xiaoping está a dizer que as reformas devem ser lentas, porque elas têm que ser estudadas primeiro os fenômenos passivos. E depois tem que analisar os fenômenos ativos, que é para a gente reanalisar e fazer uma autocrítica que é para melhorar. Ela vai ser lenta e ela vai ser gradual, para que ela seja segura no fim. Nós tudo aqui é pressa, tudo é ilusão de ser presidente, ilusão de ser vice-presidente, de ser ministro de Estado, de ser secretário de Estado, de ser diretor nacional, de ser governador. Por quê? Porque só querem cargos, para os cargos é que dão combo, os cargos é que te dão respeito. Na China não são os cargos que dão respeito, que dão respeito é produção interna. E o mais agravante, o chinês vai manter as riquezas criadas dentro da China, depois é que vai entrar pelo processo da expansão mundial, por via daquilo que hoje o Deng Xiaoping chamam a rota da seda. A China está a fazer o volte-face, vai querer assumir a sua posição milenar, está entendendo? 450 milhões de chineses vivem numa condição de classe média. Isso é grave, mano. Significa que é um grande salto. Durante 30 anos, um crescimento de 9%. Diversificação econômica. É o maior centro de produção do mundo, mano. As grandes marcas todas estão fixadas no mercado chinês. Hoje a China só está a fazer uma luta grande, que tem que melhorar o seu projeto de produção por via do design. Está vendo? Então, queria chamar aqui a atenção ao senhor Presidente da República. Seu passivo número 1 atualmente é o Alberto Concha Júnior. Imagem de jovem, jovens querem jovem,
presidente também é jovem, mas aqui está a transmitir uma energia que é diferente daqui, porque a população está a passar fome, o poder está aqui. E depois o governo tem um truque sujo hoje que o MPLA está a fazer, jovens ativistas, e cuidado. Eles dizem, se critica boa, apresenta a solução. Quem tem que apresentar a solução é quem tem poder. Está a fazer quem não poder. Vocês que eu vou sentar com o presidente para ele apresentar a solução? É dever dele. Está a entender? É preciso terem cuidado. Isso é manipulação. Então você está no poder há 45 anos e não apresenta a solução. Está a me cobrar a mim, se você quer estar lá. Se o presidente da República não fazer isso aqui, esse seu primeiro mandato vai ser um erro grave. Ele precisa fazer uma ruptura com o passado, criar um novo contrato social. O presidente da República, João Lourenço, precisa de parar de fazer a política, sabe, baseada em quê? A política baseada do retrovisório. E vou justificar o que é isso. Se o presidente detectou os passivos, os gatunos roubaram e eles fugiram de Angola, não convém criticar. O serviço de inteligência está a falhar. Estamos a falhar. Está-se a falhar. Alguma coisa está errada. Está errado porque não existe uma sincronização. E automaticamente no passivo de José Eduardo Santos tem um problema grande. O crime e o roubo da dilapidação da pátria, ela vem do compadrio. Fazer uma ruptura com o passado, criar um contrato social. E parar de fazer a política do retrovisor. Porque a política do retrovisor é uma política de incompetente. Mano, já te entregaram o carro. O combustível estava no meio, você entrou na mata. Então procura um sítio que é para abastecer. Você está apontando dedo no indivíduo que já fugiu, já foi embora. É grave. Porque se ele criar a ruptura com o passado, criar um contrato social, ele vai ter uma vantagem muito grande para fazer governação. Vai impor a autoridade do Estado usando as instituições fortes. O que é que são as instituições fortes? O governo, quem vai no governo, tem que ser excelente. Quem trabalha na função pública tem que ser excelente. O governo e a função pública a trabalhar excelentemente haverá resultados. É preciso que se leve uma questão importante, presidente. O partido é um campo ideológico e deve ser opção de escolha. Ninguém pode ser obrigado a ser do MPLA. Isso é frase do professor Mavenda. Porque se for o partido, vais ter um país muito confuso. De partido de Estado. O partido de Estado não funciona. Sem liberalismo no setor econômico. Mas o setor econômico não é liberar. Qualquer indivíduo recebe dinheiro, não tem experiência, não tem capacidade, não conhece, não vai dar certo. O Estado abrange todos. Caso você não fazer a ruptura, não largar o centralismo para impor a autoridade do Estado, usando as instituições fortes por via da excelência, esquece, tudo será erro. E o que é que o presidente vai fazer? Tem uma diplomacia fracassada, os diplomatas de Angola não trazem resultados para o país, só são custos, as embaixadas, muito dinheiro que se gasta para indivíduos que só passam o dia a dormir, porque os indicadores são fracassados, os dados são manipulados. Os dados que nós temos são manipulados. Os indicadores dentro dos grandes relatórios internacionais, Angola está muito abaixo do que se merecia. Então o que é que eles vão fazer? Caso ele não abarcar esses 4 elementos, o que é que vai acontecer? O único objetivo, eles só vão usar meios para abafar as manifestações. Como são jovens, vão usar o Conselho Nacional da Juventude por via do Isaías Calunga e mais outros bonifrates, fantoches, que é para fazer com que os jovens criem várias associações cívicas e depois as associações cívicas se vendem. Ou seja, quando o dito dali fala, vai haver manifestação, Larinda Gouveia, essa associação vai falar, não concordo com isso que vão fazer, eu sou a favor da unidade nacional, o povo está a passar fome, estão a ser manipulados aqui, estão a ser instrumentalizados. Outro ponto que vai acontecer para diluir a oposição, o surgimento de partidos satélite, tanto mais que 2 partidos passaram agora e o Otabete Chibucuvuco foi chumbado. Outro ponto fundamental que eles vão fazer é o assassinato de caráter.
Quem defende interesses populares vai ser assassinado do ponto de vista de caráter. Vão falar boas coisas sobre você, te montar uma campanha suja, falarem mal de ti, que você tem o robô que namora, que você não presta, está indo no MPLA, te pagaram, te deram casa. É isso que eles sabem fazer. E outro ponto fundamental que as pessoas têm que entender, o elemento número 1 é esse aqui, a manipulação das massas por via da TPA. Como é que o Ernesto Bartolomeu descaradamente vem no telejornal, não sei se foi o Ernesto Bartolomeu, mas veio no telejornal, dizendo que Angola teve um crescimento no Moi Ibrahim. Isso é perigoso, está em 8º lugar, enquanto Angola estava no lugar 47º. No Doi Business, nós estamos em 70º, tipo, o país 177. Então, os dados são manipulados para vender uma imagem que o país está a andar internamente. O governo está a andar, está a trabalhar, vão usar a TPA, os partidos satélites para diluir a pressão da oposição, que aqui as pessoas têm que olhar. Diminuir nesse momento a pressão sobre o Adalberto é muito difícil, porque os indivíduos que foram legalizados agora, essa geração que vai votar, principalmente dos memistas, nem lhes conhece, isso é grave, as pessoas não querem fazer leitura, querem voltar ao pensamento do passado, é preciso olharem as dinâmicas, é preciso que os sociólogos tenham que ter capacidade de olhar os fenômenos sociais. O país cresceu, a dinâmica na consciência, a maneira de se entender o país e o mundo. As pessoas não conseguem fazer essas leituras. E depois? Não. Essa manipulação da TPA é muito perigosa, o assassinato de caráter. Você está a ver como é que, por exemplo, os líderes da oposição são ostracizados nas redes sociais por alguns pseudo-jornalistas, né? Então isso é um trabalho muito grave, no sentido de tentar arrebentar com a imagem de quem está a defender os interesses populares, de defender o povo. Epa. Era mais ou menos isso, né, que eu queria de alguma forma dizer, né, que é para ter mais ou menos a ideia como é que o país está, e eu acredito que esse país, infelizmente, na condição que estamos, porque o governo ainda hoje é constituído por corruptos e incompetentes do passado, membros que estão de destaque no executivo e no legislativo, estão lá. Estou a falar legislativo porque não eram governadores, eram do governador, agora receberam um prémio e viraram, são deputados, está vendo? Se a gente não redefinir a política nacional de quadros, e redefinir prioridades para avançar, irmãos, podem saber que o país está na continuidade, porque infelizmente o presidente não está a conseguir rever os passivos, quer da construção do Estado angolano, os passivos deixados pelo o mais velho José Eduardo Santos, e os desafios que o presidente vai ter pela falta de não ter a visão de perceber os passivos que estão aqui. Quando fui buscar a história da Rússia, fui buscar a história da China, são países muito próximos a Angola, então era só no sentido de tentar vos levar, que é para vocês perceberem o que é que são os passivos. Se a gente não olhar para os passivos e os ativos, é impossível a gente dar o passo seguinte. Infelizmente Angola continua parada onde está, né? Então, essas foram minhas críticas e sugestões. Como um cidadão normal, um cidadão do mundo, um cidadão angolano para o mundo, né, naturalmente. Então, com todo respeito, vou ter sempre respeito pelas autoridades nacionais, mas vou ser sempre um indivíduo que vai questionar, porque eu tenho esse direito, é um direito consagrado na Constituição. Na paz e no amor, família, Mano Gang. Perguntar agora? Tens que ver, né? Fala o quê? Nem entendi. Fala o quê? Você despedir? Para despedir o pessoal. Ok. Epa, eu agradeço aí, mano. Epa, tá vendo? Então, vocês pagam muito caro que é para ver essas cenas, tá vendo? E eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. É o trabalho que a gente foi se meter, tá vendo? Então, epa, tinha que passar essas ideias que é para vocês terem mais ou menos uma noção, porque a China tem uma história milenar de quase 7.000 anos. A primeira metralhadora de flecha chamava-se Best. Foi criada, eu penso que no século XII a.C. Então os chineses foram fazer a revolução cultural. Os chineses não tiram o dinheiro da China que é para ir gastar na Europa. O chinês vai para a Europa para ir meter a China dentro da Europa, vai meter a China dentro da América. Na América, Estados Unidos da América, vocês veem que... Não, amanhã não vamos faltar na manifestação. Tem Chinatown na África do Sul, tem Chinatown nos Estados Unidos da América, na Inglaterra, em qualquer parte do mundo. E a China dá-se o luxo hoje de ser um país que tem a capacidade de exportar capital humano. O que é que isso significa? A China tem tantos quadros que pode exportar os quadros para o mundo. Vocês viram que essas grandes construções daqui do processo de reconstrução nacional em Angola, os quadros chineses não são os super qualificados, mas foram aqueles que foram trazidos para Angola para se readaptar com a realidade de Angola, tá vendo?
Então, epá, nós precisamos fazer um país novo, sem ressentimentos. Vamos deixar os passivos, vamos olhar nos ativos e a gente consegue caminhar com o país, está vendo? Precisamos de um país novo, um país dos angolanos, está vendo? Isso é extremamente importante, epá. Eu só tenho que dizer, mano, estou aqui, está vendo? E agradeço imenso. Comecei com aquela música do Fali Ipupa, né? Para todas as moças apaixonadas aí no grupo, né? Que estão a assistir, a música dedicada para vocês. Aliás, e para os homens também, né? Então, epá, mano, estou aqui, epá, fiz um bom exercício de cidadania, né? Analisando o país que nos viu nascer, de facto. Então, família, na paz e no amor, Mano Gangs, obrigado.